Bom dia e paz. Vou fazer mais um vídeo aí. O Senhor continuar nos abençoando. Nós estamos firmes na palavra de Deus. Sem Ele não podemos fazer nada. Hoje eu vagava pelo mundo, sem Deus, sem salvação. Um dia paz, segundo, dentro do meu coração. Já meu fardo tão pesado, pecado me dividiu, mas isso foi crucificado.
muita fé, porque as coisas hoje em dia estão muito difíceis. Esse mundo, você nem imagina o tanto que esse mundo está na mão de Satanás. Não, tantas coisas, terríveis que está acontecendo, ter visto aí. Nós temos que estar muito pesados, Senhor. Vocês estão aprendendo, pega firme aí, que vocês vão ouvir tantas coisas aqui que o Senhor está cobrando de nós. Vendo que você está sabendo, não está sabendo não. Ah, eu sei, você sabe nada, se eu soubesse. Nossa Deus, é muita coisa. Eu tenho que passar o tempo todo buscando, que está aprendendo, quero ver mais, passando para as pessoas, né? Vamos lá. Romano 8. Estar em Cristo para não pecar. Né? Estar em Cristo para não pecar. É isso que acontece, né? Portanto, agora, a nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível a lei, visto como está enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado, ordenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade, que pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E é que o Espírito de Deus habita em vós. Né? Pois, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Entendeu? Mas, se alguém não tem Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daqueles que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, entendeu? Pelo seu Espírito em que vós habita. Portanto, agora,
Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Né? Porque aqui não tem Cristo Jesus, não tem condenação não. Que não anda segundo a carne, devido da carne, mas no Espírito. É importante isso. Ele já está na carne, mas está servindo, andando pelo Espírito, está ouvindo o desejo da carne, o desejo do Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, né? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, tá vendo? Da lei do pecado, da morte e da morte. Livrou do pecado da morte. Né? Portanto, o que era impossível a lei, né? Visto como estava enferma pela carne, eu vou contar sofrendo pela carne. Deus enviou o seu filho, Deus enviou o filho dele, né? Em semelhança de carne, com o corpo, né? Agora estou dizendo aqui. Semelhança de carne do corpo, né? De carne do pecado, semelhança do pecado, mas não é, né? Nós vamos mostrar como homem, né? Não como Deus. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Condenou o pecado na carne, porque o pecado da carne, né, Deus não é aprovado. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, fosse cumprisse, porque não era cumprido, mas agora passou. Que não andamos segundo a carne, mas nós não andamos segundo a carne, nós andamos pelo Espírito. Estão na carne, mas estão ligados ao Espírito, preocupados em cuidar do Espírito. É a carne, Deus acrescenta, né? Buscar as coisas de Deus, depois as coisas, Ele acrescenta para a gente. É cura, é para resolver um problema, outro aquilo ali, Deus está ali pronto, para não resolver. Entendeu? Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Pessoas que vive pela carne, por sentido, inclina, quer dizer que dedica só pela carne, né? Só pela carne, para comprar, vender, comprar, fazer tudo, está preocupado só com aquilo, inclinado com os olhos ali, a mente, mas na verdade o espírito está lá, está encostado no canto. É rico no material, mas pobre espiritual. Não vale de nada, né? Aí, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, perder as coisas do Espírito para as coisas do Espírito. A gente também na carne, mas trabalha no Espírito. Agora estou passando por vocês, vocês vão aprender, passando para outro. Nós temos que começar a sentir amor por Deus, porque o pessoal está numa frieza danada, uma frieza danada. Preguiça que dei, mesmo ouvindo, teve tempo de ouvir, não tinha tempo nenhum para Deus. E Deus, a condenação, não tem escapatória, não. Vai para os infernos, vai eternamente, não tem fim, não. Essa dorzinha que nós sentimos aqui, toma um remédio, uma cor, porque Jesus aí, somar lá, não tem cura, não. Lá não tem ninguém para salvar, não. Você vai gemer o tempo todo lá. A palavra de Deus fala, rangeira de dente, né, gemido, quebrou. Fogo enxofre, não é mentira não, hein? E não tem negócio de vou passar e para salvar, não. Se você morreu uma vez que não preparou, pode preparar porque você vai berrar no inferno mesmo. Não tem moleza não, hein? Eu estou acompanhando a palavra há muitos anos, não tem onde esconder não, eu entendo muito bem. É um sofrimento eterno mesmo. Vale a pena nós dedicar a Jesus, ficar preocupado com o mundo, não, porque amanhã depois nós morremos aí, o que eu vou fazer? Vai sofrer eternamente. Então o mundo se lasca, vamos trabalhar, vamos viver, comer, beber, mas andar pelo Espírito, né? Andar pelo Espírito. Jesus que é sempre para nós, ele falou, buscar primeiro o reino de Deus, as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos buscando o reino de Deus para nossas coisas, as outras coisas ele acrescenta para a gente. Livramento, qualquer coisa. Perturbação, perseguição, sobrevivência, tudo ele dá o jeitinho. Ele, Jeová Jiré diz, Jeová Jiré diz, provedor. Ele provê. Provê.
Então, não tem que ficar com medo, não. Pode ter certeza. E se você acreditando e tendo fé, sua fé vai só aumentando. Ah, mas é coisa, mas passa dentro de cá para você ver como é que as coisas mudam. Não, o negócio rodeia, mas não entra em você, não. Mas se você não estiver seguro, ele entra e desgraça. E a hora está aí para. A maioria do povo já está tudo na mão dele. Então, a gente tem que lutar para só escapar dele, porque senão, se ele pegar, meu Deus. Né? Vamos dedicar, essa é a nossa vida, é o nosso alimento. Aí, porque a inclinação da carne é morte, vai morrer. Mas a inclinação do espírito é vida e paz também, vida e paz. Por quanto a inclinação da carne é inimizade, tá vendo? Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, tá vendo? Você está inimizade contra Deus, porque ele não quer que você faça isso. Você não tem amizade sua carne, é inimizade, tá vendo? Não é amizade. Pois não é sujeita à lei, tá vendo? Não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser, tá vendo? Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem está no Espírito não vai adiantar nada. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. É que, quer ver, esteja, mas não sai. Se é que não habita assim, então se prepare, porque senão ele sai. Negócio. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, tá vendo? Esse tal não é dele. Se não tiver Espírito, não é dele. Tantas coisas tem por aí, misericórdia. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. Ele está falando, não é que morreu, não. Está morto. Por causa do pecado, tá vendo? Porque está morto, mas está vivo, assim, é só para entender, né? E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Se está em Cristo por causa do pecado, mas se está vivo é uma coisa. Mas quer dizer assim, você está vivo, né? Está vivo no Espírito, né? Morto. Porque, por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. O Espírito está vivo dentro de você por causa da justiça, da obediência que você está fazendo. E se o Espírito daqueles que, dentre os mortos, ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele Jesus tirou, tipo, passou nas águas, batizou, tudo. Ele ressuscitou da primeira vez, a ressurreição da carne, aí, depois do Espírito, né? Você ressuscita, mas continua trabalhando, servindo o Senhor, né? O Jesus habita na gente, em nós. Aquele que, dentre os mortos, ressuscitou. Os mortos falam, não é porque morreu, não. É porque quando você está sem Jesus, você é considerado morto, entendeu? Foi Jesus que dá a vida. Depois para as águas, você batiza, a cirurgia, aí você se torna vivo, entendeu? E a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, né? Vivifica o seu corpo mortais pelo seu Espírito que em vós habita, né? É consertar, né? Vivificará, para se levantar o nosso corpo mortais, recuperar, porque o corpo da gente fica assim mortais, né? Pelo Espírito que habita em nós. Levanta firme, entendeu? Senhor, meu Deus, Pai, essa palavra, né? Para nós ficar muito atentos, né? Que está aqui
está em Cristo para não pecar. Na verdade, para nós não pecar, então é necessário ficar muito atento aí, vocês não seguem, né? Vão seguir, vão observar, Deus abençoar cada um de vós. Senhor, meu Deus, o Pai Santo, querido. E peço, Senhor, que já sabedoria, de todos os políticos, né? Prefeito, governador, presidente, são os que comandam o país, do Brasil e do mundo. Dá sabedoria, meu Pai. Eles estão desorientados, não está tendo firmeza. Igual a palavra do Senhor, eu não sei, agir como burro, cavalo, que falta sabedoria. Não é? Estão fazendo tantas coisas erradas. E dá união entre eles, né? Sabedoria para fazer as coisas, né? Do Brasil e do mundo. Também os líderes religiosos, padres, pastores, a todos que tomam conta das ovelhas, dê sabedoria também para levar a palavra correta, porque tem tantas falhas para ir afora. Eu vejo que eu acompanho a palavra, né? Tantas coisas erradas aí fora, eu não ponto ninguém, mas que tem, e muitas coisas. O Senhor mesmo sabe isso. Muitas coisas aí feias aí, né? Os padres, pastores, líderes, sabe, orientação aos irmãos, né? Para ficar firme. Também os soldados, as polícias, né? Dá toda sabedoria, entendimento também para agir as coisas, né? Direto, a polícia, os delegados, justiça, o médico, toda sabedoria, todos que não dependem deles, né? Eles são líderes nossos, né? Eles ficam até como fica preso. Estamos enfermos, no hospital, nas prisões, isso dá livramento, né? Eu agarrar, o que sai, quando está sofrendo na carne, né? Para o pecado. O Senhor abençoe cada vida. Aqueles que são orientados, fazendo as coisas erradas, acham que sempre está certo, está fazendo todo o desejo da carne, uma coisa terrível. Nós temos, assim, cada um de nós tem nossa família, quantas pessoas nossas estão fora, parentes, né, todos orientados, a gente fala, eles não ouvem, o seguinte, tudo está no coração de cada um deles, para que eles mudem, não. Então, em nome de Jesus Cristo, e a todos têm acompanhado o vídeo aqui aprendendo, que dá um som tocado neles, na família deles, para eles amar, ficar firme e crescer cada vez mais, passando os outros, né, Pai? Essa palavra, em nome de Jesus Cristo, Deus amado. Continua orando todos os dias, vocês que estão ouvindo aí, todo dia eu oro por vocês, do jeito que eu estou falando aqui, a oração é maior, né? Mais longa, eu falo, de proteção, livramento, Brasil, do mundo. É sempre, não busco exceção, né? Aquele que eu vou, descendendo, né? Saem fora para orar fora também, grupo, pessoas só pedindo o livramento do Brasil, que desse ano, numa eleição, que bate no coração de uma pessoa que seja do Senhor, que tem amor, ou menos respeita o povo do Senhor, né? Na palavra de Deus, que a palavra de nação, coisa de Deus, Senhor. Mas se o cara está fazendo as coisas erradas, como é que. E ele está comandando o país assim mesmo, achando que é tudo, mas não é, ele está segundo a carne, não está segundo o Espírito. Então que se une com o povo do Senhor, todos que estão seguindo o Senhor, para eles aprenderem, desenvolver, né? Não fica preocupado só com o mundo, não, mas ele não dá o mundo, né? E declara todos abençoados. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, assim seja. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós, assim seja. Que o Senhor sobre mim e sobre todos nós nos dê a paz. Amém, Deus. Graças a Deus.